Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz ganha duas excelentes notícias para começar a semana. Flamengo lamenta a morte de Dunche de Abrantes, presidente campeão do mundo com o clube. Flamengo prepara pacotão de vendas com 4 saídas quase certas para 2026. Flamengo divulga a programação da semana antes de encarar o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A data FIFA vai chegando ao seu final, ainda bem, porque ninguém aguenta mais ficar sem ver o Mengão queridão em campo. E pensando nisso, o clube divulgou a sua programação da semana na noite desse domingo. A comunicação do Flamengo informa que os treinos durante a semana vão ser no período da manhã, às 9h30, horário de Brasília, mas com uma folga. Na terça-feira, os jogadores não vão treinar, voltando aos trabalhos na quarta-feira. Finalmente, a viagem para Caxias do Sul no sábado para jogar contra o Juventude na tarde de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Produção coloca aí a programação detalhada do Mengão para essa semana. Segunda-feira, dia 8, treino às 9h30. Terça-feira, folga. Quarta-feira, treino às 9h30. Quinta-feira, treino às 9h30. Sexta-feira, treino às 9h30. Sábado, treino às 9h30 e viagem para Caxias do Sul na parte da tarde. Domingo, Juventude e Flamengo às 16 horas. A novidade para esse jogo é a volta do zagueiro Danilo, que entra no lugar do Léo Ortiz, que está suspenso pelos cartões amarelos. Vale destacar que na liderança, o Flamengo é o grande favorito para ser campeão brasileiro nas casas de apostas. Na Superbet, a odd é de 1,45 para o Flamengo conquistar o NA Campeonato. Atualmente, o contrato do Felipe Luiz com o Flamengo é válido até o final de 2025, mas a diretoria do clube já apresentou uma proposta para continuar o vínculo, que hoje é a prioridade número 1 do Flamengo. De acordo com a apuração do portal RTI Esporte, a diretoria do clube enviou uma proposta até dezembro de 2026, mas com uma opção de renovação automática até 2027. Mas o Felipe Luiz ainda não respondeu. Conforme o portal, a princípio, ele vai apresentar uma contraproposta que está sendo esperada pelos dirigentes do Flamengo e ainda, segundo apurado pelo portal, além da valorização salarial, o treinador olha com muito carinho para outros fatores. O Felipe Luiz também avalia, para renovar o seu contrato com o Flamengo, os investimentos no departamento de futebol do clube, na renovação de contratos de jogadores atuais do elenco e a chegada de novos jogadores. Na última janela de transferências, o diretor executivo José Boto fez 4 contratações importantes para o elenco: Jorge Carrascal, Emerson Royal, Samuel Lino e Saúl Ñíguez. Dessa maneira, a renovação não deve ser problema nos bastidores. O Flamengo lamentou a morte de Antônio Dunche de Abrantes nesse domingo. Ele foi presidente do clube de 1980 a 1983, liderando um dos períodos mais vitoriosos da história rubro-negra. Ele foi bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes com o Flamengo. O advogado tinha 88 anos. Dunche de Abrantes ficou marcado também pela venda do Zico, o maior ídolo rubro-negro, para o Udinese da Itália em 1983. A pressão interna e externa foi tão grande na época que o presidente acabou renunciando e nunca mais ocupou um cargo na política do Flamengo. Depois de décadas, o seu filho Rodrigo Dunche de Abrantes foi vice-presidente na gestão Rodolfo Landim e candidato à presidência na última eleição, vencida pelo Luiz Eduardo Batista. O Flamengo emitiu a seguinte nota, aspas, o Clube de Regatas do Flamengo manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Antônio Augusto Dunche de Abrantes, presidente do clube entre 18 de dezembro de 1980 e 14 de agosto de 1983.
Advogado respeitado e apaixonado pelo Flamengo, Dunche de Abrantes liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos da nossa história. Sob a sua gestão, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de 1981, a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes do mesmo ano, além dos campeonatos brasileiros de 1982 e 1983. A sua administração consolidou o Flamengo como uma potência nacional e mundial. Nesse momento de luto, o Flamengo se solidariza com os familiares, amigos e toda a nação rubro-negra, agradecendo pelo legado de conquistas e de paixão deixado pelo Dunche de Abrantes. A sua memória vai ficar para sempre na história do mais querido do mundo. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, é de graça. Compartilhe com amigos e parentes flamenguistas. E agora também tem um novo botão aí, o hype. Quando você dá o seu like, aparece imediatamente para você hypar o vídeo, levar o vídeo no YouTube. Aperta ele que também é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. O Flamengo já pensa em 2026 e estuda um verdadeiro pacotão de vendas para ajustar o seu elenco à sua atual folha salarial. Segundo apurações nos bastidores da Gávea, 4 jogadores do setor ofensivo estão na mira dessas negociações. São eles Nicolás de la Cruz, Everton Cebolinha, Michael e Juninho. A estratégia busca recalibrar o grupo sem perder competitividade, seguindo aí a filosofia do técnico Filipe Luís. Um dos objetivos centrais da diretoria do clube é equilibrar as finanças e o desempenho esportivo. A movimentação não significa uma liquidação, mas sim uma reformulação estratégica. Manter o Flamengo como um dos elencos mais fortes e competitivos do Brasil, ao mesmo tempo que abre espaços para reforços pontuais. Cada jogador enfrenta uma situação distinta que vai ser avaliada pela diretoria do clube até a abertura da próxima janela em janeiro de 2026. Nicolás de la Cruz pode sair sim, após problemas físicos ao longo do ano. A diretoria discute se vale a pena vendê-lo caso surja uma proposta de 16 milhões de euros. O Filipe Luís considera o de la Cruz fundamental quando está saudável e o desempenho do uruguaio na reta final de 2025 vai ser decisivo. Everton Cebolinha é outra grande dúvida porque o clube barrou uma saída nessa janela e iniciou conversas para a sua renovação, mas ainda mantém na lista caso surja uma proposta fora da curva. Michael deve mesmo deixar o clube. Ele atualmente é visto mais como um ativo financeiro e já recebeu sondagens do mundo árabe. Por não ser titular absoluto, a sua venda causaria um menor impacto esportivo. E o Juninho tem saída certa, porque as negociações com seu ex-clube, o Karabag do Azerbaijão, avançam e a sua permanência no Flamengo em 2026 é considerada muito pouco provável. A possível barca do Flamengo não sinaliza uma crise, mas sim maturidade na gestão do elenco, porque o clube trata os jogadores como ativos estratégicos, buscando vender peças caras que não são titulares para financiar a permanência de ídolos como Arrascaeta, Pedro e companhia. O Filipe Luís ganhou 2 excelentes notícias para começar a semana de preparação para enfrentar o Juventude no próximo domingo, às 16 horas, horário de Brasília, lá no Sul, no Alfredo Jaconi. Os destaques do Uruguai na vitória por 3-0 sobre o Peru na última quinta-feira, que garantiu matematicamente a seleção celeste na Copa do Mundo de 2026, Arrascaeta e Varela foram liberados para voltarem ao Flamengo antes do final dessa data FIFA. Muito elogiado pelo técnico Marcelo Bielsa, o Arrascaeta já seria poupado na última rodada das eliminatórias e, por isso, teve o seu retorno antecipado. Já o Varela apresentou um quadro de pubalgia e volta a ser avaliado aqui pelo departamento médico do Flamengo.
O lateral direito passa a ser dúvida para essa partida contra o Juventude. Dos 3 uruguaios convocados do Flamengo, apenas o Matias Vinha segue com a seleção uruguaia, que entra em campo nesta terça-feira, às 20h30, horário de Brasília, contra o Lanterna, Chile, lá em Santiago. O lateral esquerdo só deve se reapresentar aos treinos no Ninho do Urubu na quinta-feira. O Flamengo emitiu a seguinte nota, aspas, o Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Guilhermo Varela e Georgian de Arrascaeta foram liberados pela seleção do Uruguai após contribuírem para a classificação do seu país à Copa do Mundo FIFA 2026. O lateral direito Varela apresentou o quadro de pubalgia e retorna ao clube para ser avaliado pelo departamento médico rubro-negro. Ao longo dos últimos dias, o Dr. Fernando Sasaki, do Flamengo, manteve contato constante com a equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol. O meia Arrascaeta, que não apresenta nenhuma questão clínica, mas seria mesmo poupado da segunda partida dessa data FIFA pelo Uruguai, também foi liberado. O Flamengo agradece a preciosa interação e colaboração do Departamento Médico da Seleção Uruguaia de Futebol com o Flamengo. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!